com o Aécio Neves, eu acho que vai ser pôr no segundo turno uma polaridade histórica entre PSDB e PT. E nessa polaridade histórica, aparentemente o PT tem argumentos que pesam mais favoráveis a ele do que o PSDB, em termos de realizações. E há o fato também que o Aécio Neves é de um partido que já foi testado pelo governo, no governo. Agora, se for a Dilma com o Eduardo Campos, de fato, ele pode expressar melhor a ideia de mudança do que o Aécio Neves, até porque ele não foi propriamente testado no governo. E no caso do Eduardo Campos passar para o segundo turno, toda a oposição se unificaria em torno do Eduardo Campos, enquanto que se for o Aécio Neves, nem toda a oposição se unificaria em torno do Aécio Neves. Então, existem essas variáveis. Por outro lado, vejo o seguinte: quando começar a campanha para valer, supondo-se que a Dilma está no segundo turno, porque, quer dizer, a lógica indica que a Dilma vai para o segundo turno, porque ela está na presidência da República, porque ela tem um aparato de poder muito grande, e assim por diante, o Aécio Neves e o Eduardo Campos vão ter que travar uma disputa muito grande entre eles. E nesse sentido, quer dizer, aparentemente o principal inimigo do Eduardo Campos vai ser o Aécio Neves, e a principal ameaça do Aécio Neves vai ser o Eduardo Campos. E não só para 2014, porque vejam o seguinte: vamos supor que a Dilma vença as eleições. O que acontece? No médio prazo, o Aécio Neves e o Eduardo Campos serão inimigos, porque em 2018 a Dilma estará fora do cenário político e aparentemente tanto o Aécio quanto o Eduardo Campos serão os dois políticos brasileiros que estarão melhor cacifados para disputar a presidência da República, e eles serão, um será inimigo do outro em 2018. Então, tanto no curto quanto no médio prazo, me parece que a lógica indica que o Eduardo Campos e o Aécio Neves tendem a caminhar para uma inimizade política, embora talvez não pessoal. Uma outra característica dessa eleição, vejam o seguinte: em 1989, quando tivemos a primeira eleição direta para a presidência da República, tivemos uma multipolaridade. Por quê? Porque tínhamos o Lula, tínhamos o Brizola, tínhamos o Collor, tínhamos o Ulisses Guimarães, tínhamos o Mário Covas, tínhamos o Maluf, tínhamos o Mário Andreasa e tínhamos não sei mais quem. Ninguém sabia muito bem o que iria acontecer naquela eleição. E quem foi para o segundo turno? Foram os dois candidatos que mais expressavam a ideia de mudança. Um mais pela centro-direita, que era o Collor, e um mais pela centro-esquerda, que era o Lula, porque aquela conjuntura era de uma extrema mudança. A população queria mudança a todo custo. Em 1994 já tivemos uma bipolaridade entre o PT e o PSDB. O Lula saiu na frente, mas com o Plano Real, logo, em torno do mês de junho de 1994, o Lula e o Fernando Henrique apareciam empatados com 30%. E, portanto, a partir de lá se estabeleceu uma bipolaridade entre PT e PSDB, que veio até, passou por 1998, 2002, 2006 e 2010. Me parece que esse ano a eleição vai ser um pouco diferente. Ela vai ser tripolarizada. Me parece que o Eduardo... Por que ela vai ser tripolarizada? E nesse sentido ela vai ser diferente das eleições desde de 1994 até 2010. Exatamente porque o Eduardo Campos emerge como uma figura competitiva. É essa a impressão que eu tenho. Evidentemente que isso ainda tem que ser testado pela campanha, né? Mas me parece que ele emerge como uma figura competitiva. Então, teríamos 3 polos efetivos com chance de vitória. Isso caracterizaria uma eleição tripolarizada. Então, é uma eleição nova, né? E é uma eleição
que tende a ter essa singularidade. E, por fim, queria dizer o seguinte: essa semana mesmo eu escrevi um artigo falando sobre a legitimidade de anular o voto e de votar em branco. Eu escrevi isso porque no dia em que o Marco Aurélio Mello, que era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, saiu na semana passada e ele contestou o voto branco e nulo. Eu acho que um ministro, que é o ministro da Suprema Corte do país, ele não pode fazer esse tipo de manifestação, porque votar em branco e nulo é um direito do cidadão. E quando é que um cidadão... Eu diria que existem duas situações em que o cidadão vota branco e nulo. Uma, quando o cidadão não se interessa por política, e ele tem o direito de não se interessar por política. Eu acho que nós temos que respeitar, embora não seja o mais desejável. O mais desejável é que todo mundo se interesse por política. E a outra situação é quando o cidadão não se sente representado pelo sistema político que está aí. E eu acho assim que nós estamos muito próximos, se não estamos numa situação em que o sistema político que está aí não representa a sociedade. Vejam o seguinte, quer dizer, na política brasileira todos os gatos são pardos. E se todos os gatos são pardos, então tanto faz qualquer um que esteja lá. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, vejam o seguinte, quer dizer, nós, como cidadãos políticos, praticamente fomos expropriados da atividade política. Somos cidadãos que não temos nenhuma titularidade política, a não ser de servir de massa de manobra para o dia das eleições depositar o voto na urna. Por que aconteceu isso? Porque o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral e o Congresso foram cortando todos os elementos que implicavam numa participação política ativa do cidadão. Então, primeiro cortaram a boca de urna, em segundo lugar cortaram o panfleto, em terceiro lugar cortaram a pichação, a colagem de cartazes, as manifestações espontâneas eleitorais e assim por diante. A que nós fomos reduzidos? Fomos condenados a ficar assistindo o programa de televisão, que custa muito caro e é um fator que incuba a corrupção no país, porque os partidos gastam um tubo de dinheiro para financiar programas de televisão e aí se entregam a essas empresas que financiam as campanhas e depois, quer dizer, a grande maioria das construtoras que trabalham nas prefeituras, governos de estados e assim por diante, governo federal, são financiadoras de campanha, fazem obras superfaturadas e assim por diante. Então, quer dizer, nós perdemos a nossa cidadania política. Nós não somos cidadãos políticos ativos. Olhem, por exemplo, uma eleição nos Estados Unidos, onde há a mobilização de milhões de pessoas em torno das prévias, mobilização com cartazes, panfletos, volantes, toda a sociedade praticamente discutindo a eleição. Qual é a participação que nós temos hoje enquanto cidadãos políticos? Nenhuma. E se não temos participação nenhuma, e se todos os gatos são pardos, por que vamos votar em um gato pardo? Quer dizer, é uma questão que a gente tem que se colocar com seriedade, porque se nós não mudarmos os rumos dessa sociedade, o legado que vamos deixar para gerações futuras é muito ruim, é um legado péssimo, é um legado da desconstrução da cidadania política desse país. Essa que é a verdade. Eu não quero fazer pregação do voto branco e nulo, mas eu quero chamar a atenção para o fato de que hoje ela se tornou uma discussão muito legítima pelo que esse sistema político nos oferece. E por fim queria chamar a atenção sobre o seguinte, quer dizer, nós vivemos uma sociedade extremamente injusta. Vejam o seguinte, todos os indicadores de desigualdade mostram que no mundo inteiro houve uma concentração brutal de riqueza nos últimos 30, 35 anos. Por exemplo, as pesquisas internacionais mostram que 1% da humanidade
concentra 41% da riqueza mundial. Eu acho que essa é uma situação inaceitável sob qualquer ponto de vista. E a riqueza se concentrou também aqui no Brasil, em que, pese ter diminuído a pobreza, o fato é que não diminuiu a desigualdade. Nós somos um dos países ainda mais desiguais do mundo. Então nós vivemos uma sociedade iníqua e vivemos uma sociedade injusta. E nós temos que lutar pela igualdade. No século XIX, no século XVIII, quando se discutia a democracia, quando o Montesquieu discutiu a democracia, quando Tocqueville discutiu a democracia americana no século XIX, eles identificavam a democracia com a igualdade. Não o igualitarismo socialista, mas com a igualdade, com a justiça, com a equidade. Quem fala ainda em igualdade de hoje? Nem mais os partidos de esquerda falam em igualdade. Então, essa que é a situação um pouco do Brasil e do mundo. Eu acho que nós temos que erguer novamente as nossas vozes por uma sociedade justa, por uma sociedade mais igualitária, por uma sociedade que tenha valores vinculatórios, porque os dramas do mundo se tornam cada dia mais graves. O drama ambiental, o drama social, o drama da desigualdade, o drama da desesperança e assim por diante. Então, o drama da poluição, o drama das grandes metrópoles, que transforma uma cidade como São Paulo numa guerra permanente, como nós vimos nos últimos dias, a tragédia naturalizada da violência que se espalha por toda a América Latina e assim por diante. Então, qual que é a nossa única saída? Lutar. Eu acho que lutar não se luta apenas no parlamento. Eu acho que repensar em ocupar também as ruas como uma forma de luta é uma coisa necessária no mundo de hoje. Muito obrigado.